No exemplo 2, ele quer que a gente escreva na forma reduzida a equação da reta que passa pelos pontos A, que seria 2 e 3. Vou colocar aqui. Depois o nosso B, eu devia ter anotado isso antes de começar o vídeo, né? Seria tão mais agradável. Mas eu não fiz. Tá, identificando o coeficiente angular e o coeficiente linear da reta. Muito bem. Então, primeiro a gente precisa encontrar o coeficiente angular, né? A gente tem que o nosso m vai ser o y2 menos y1. Então vai ficar 8 menos 3, que dá 5. Dividido por x2 menos x1. Então vai ficar 4 menos 2, que é 2. Tá bom, esse é o nosso m. Agora, para a gente achar o nosso coeficiente linear, a gente viu que a gente podia escrever a equação da reta como sendo y igual a mx mais o b. E no caso, o nosso b seria o coeficiente linear. Então, pegando qualquer um dos pontos aqui, usando as coordenadas dele, a gente consegue encontrar o valor do b. Eu vou pegar o primeiro, que seja o a, por exemplo. Então, nosso x é 2, y é 3. Então, eu posso escrever que 3 é igual a 5 meios vezes o x, que no nosso caso é o 2. Bom, 5 meios vezes 2 é 5, mais o b. Portanto, o nosso b é igual a menos 2, né? Eu não sei se ele queria a equação também na forma geral dela, mas eu não sei. Tá, eu vou deixar o e. Mas eu acho que ele vai querer. Então vamos escrever aqui, ó. Y vai ser igual. O nosso m é 5 meios, então vai ficar 5x sobre 2 menos 2, que é o b. Acho que é mais ou menos por aí. Vamos dar uma olhada. Tá, forma reduzida, né? 5 meios de x menos 2, no qual o coeficiente angular é 5 meios e o coeficiente linear é o b igual a menos 2. Então tá bom, a gente tá mais ou menos no caminho certo por aqui. Tá, a primeira coisa, ele quer que a gente escreva a equação reduzida da reta, que tem coeficiente angular igual a 2. E o que mais? E que cruza o eixo y no ponto 0 e menos 3. Tá bom. Então, quando x for 0, y é menos 3. Que interessante. A gente já sabe que a forma reduzida é y igual a mx mais o b. Então aqui a gente tem os valores do x, do y, conhece o valor do m, então só basta, né, encontrar o b. E tá tudo resolvido. Então nesse caso aí, o nosso x é 0, então o b vai ser, ou melhor, né, quando o nosso x for 0 nesse caso, o b vai ser igual ao y, então o nosso b é menos 3. Portanto, a gente vai ter y igual a 2x menos 3. Dá uma olhada. Exatamente, 2x menos 3. Bom, vamos para 2 então. O que eu tenho aqui? A equação reduzida de uma reta é 6y igual a 4x menos 1. Tá certo, então. Calcule o ponto da reta de abscissa 2. Tá. Então ele está me dizendo que o x é igual a 2. Faltou colocar o x aqui, né?
Ajudaria bastante. Na verdade, se eu pegar isso aqui e deixar antes do A, me ajuda mais, né? Agora aqui na A, então, bom, eu preciso só descobrir qual que seria o valor do nosso Y, né? Aí eu já teria as coordenadas do ponto. Então a gente tem que 6Y vai ser igual a 4 vezes 2, que dá 8, menos 1 vai ficar 7. Então nosso Y é igual a 7 sextos. Portanto, as coordenadas do ponto vão ser 2 e 7 sextos. Cara, eu não sei se passaram veneno no soja ou na volta aqui, assim, algum brejo, alguma coisa, mas minha nossa, cara, o cheiro de veneno é, pra mim, assim, hoje em dia faz um mal desgraçado. Ai, mas é veneno. Não, não é. Antigamente, antes de eu ter tido a minha crise, ter sido diagnosticado com bipolaridade, ter começado a tomar o remédio, a tomar só o lítio, no caso, fumaça, essas coisas nunca me incomodou. Mas hoje em dia, um cigarro, uma fumaça de cigarro termina comigo, cara. É 1 minuto, o cara já tá tonto, já tá, tá mal. E o veneno era a mesma coisa. Acho que antigamente, se eu tomasse um banho num tonel cheio de veneno, não ia fazer tão mal que nem faz hoje, só ter o cheiro dele. Claro que se tu tá sentindo o cheiro é porque as partículas estão chegando até a pessoa, né? Então tu tá, de certa forma, ingerindo ou inalando, eu acho que seria o certo, né? O veneno também. Mas, poxa vida, cara. Então talvez o desempenho hoje não seja dos melhores aqui. Mas a gente vai ter que continuar, né? O que eu posso fazer? Então aparentemente o ponto é só o 2 e o 7 sextos. Tá errado. Ah, eu, eu olhei aqui e esse E eu achei que era 6Y. Tu acredita? É verdade. Eu olhei, deu uma reta, aí 6Y igual a 4x menos 1. Eu não vi o E. Pra mim era uma coisa só. Enfim. A gente vai relevar isso daí, não vai? Vai relevar. Então no caso Y é só 7. E daí não precisa desse pedaço. Então as coordenadas vão ser só 2 e 7. Esse erro não é dos piores que eu já cometi na vida, mas enfim. Vamos para a letra B. O ponto de intersecção da reta com o eixo OX. Tá. Isso quer dizer o valor que a gente teria para coordenada no X quando o Y for 0, né? Então é basicamente isso. Nesse caso aqui o nosso Y é 0, então a nossa equaçãozinha padrão tá aqui. Então a gente vai ter 4x igual a 1. E aí o nosso x é igual a 1/4. Portanto, nesse caso, então, as coordenadas do ponto vão ser 1/4 e 0. Faz sentido? Faz todo sentido do mundo. Muito bem, vamos para a letra C. O ponto de intersecção da reta com o eixo OY. Tá, seria quando o x for 0, no caso. Muito bem, daí nesse caso, de novo, a equação, será que eu tenho copiado aí? Tem. Então aqui o y vai ser igual a menos 1. E aí a gente pode dizer que as coordenadas do ponto seriam 0 e menos 1. Aparentemente é isso. É isso aí.
O que mais? Por aqui nada, né? Então para 3. Espera aí, vou ter que tirar um pouco do zoom aqui. Agora eu fiquei com medo de copiar outra coisa errada, de entender mal. Dada a reta que tem como equação 3x mais 4y igual a 7, igual a 8 não, né, meu bem? Aí o que a gente faz? Determine o coeficiente angular da reta. Tá, pra gente visualizar a coisa direito, a gente tem que trazer isso pro padrão, que seria y sozinho igual ao m que multiplica o x mais o b. Então tem que estar nesse padrão aqui. Bom, então eu vou começar isolando, eu vou subtrair 3x em ambos os lados. Então eu vou ficar com 4y igual a menos 3x mais 7. Tá, não tá bem no padrão porque temos um 4 incomodando aqui junto, né? Mas se a gente dividir ambos os lados por 4, a gente vai ter o nosso y igual a menos 3x sobre 4 mais 7 sobre 4. Então o nosso m é menos 3 quartos. Se a gente for olhar, é isso aí. Aquela parte ali é muito comum, né, de errar isso daqui, já olhar direto o que está multiplicando o x e pensar, o m é o 3, né, é o número que multiplica o x. Mas a gente já está um pouco mais esperto do que os outros, né? Tá, na 4. Uma reta passa pelo ponto menos 2 e menos 4. Então vamos anotar isso. O que mais que ela faz? Ela tem o coeficiente angular m igual a menos 2 terços, tá? O que ele quer que eu faça? Ele quer que eu determine o coeficiente linear da reta. Bom, a equação que a gente tem é y igual a mx mais b. A gente conhece o valor do y, do m, do x, só não sabe o valor do b, então não vai ser tão difícil assim. O meu y é menos 4. O meu m, então vai ficar menos 2 terços vezes o nosso x, que é menos 2, então ficaria 4 terços, mais o b. E aí, neste caso, eu vou subtrair 4 terços em ambos os lados, né? Então fica menos 4, menos 4 terços. Vou até tirar meu óculos, cara, já. Até o óculos já tá incomodando, cara, com essa porcaria. Se bem que o óculos ele não ajuda tanto assim, né, no meu caso. Mas, minha nossa, cara, veneno é complicado. Vamos lá. Então o que eu faço aqui? Vou copiar isso para dar uma alterada. Eu vou multiplicar isso aqui por 3, então eu vou ficar com menos 12 dividido por 3, agora sim. Então seria menos 16 sobre 3, basicamente. Mas o remédio então te prejudica. Olha, a única coisa que eu notei assim, que é um problema do lítio, né, pelo menos pra mim, é isso, é a fumaça de cigarro, é cheiro de gasolina, essas coisas assim que antes não me incomodavam, eu não tinha problema nenhum com essas coisas, nem com veneno, já falei, né? Não era uma coisa que incomodava. Hoje em dia termina comigo, mas fora isso, assim, não notei mais nada que o remédio tenha atrapalhado na minha vida, fora essa coisa. O que é um preço muito pequeno para se pagar comparado
tu ficar uma vida inteira preso numa ala hospitalar, né? Ou numa clínica dessas aí. Então, assim, eu prefiro ter problema, até porque fumaça de cigarro é bom, né? Tu ter uma aversão a isso já evita que tu vá ter esse vício, né, na vida. Imagina só, tu sente cheiro de cigarro, tu já tá quase vomitando já. Tonto. Olha que maravilha. Tu nunca vai botar um cigarro na boca daí. Pode até fazer, né? Mas e aí vai ter que pagar o preço, né? Acho que não aguentaria 2 cigarros, né, cara, de uma vez. Pois é. Mas enfim, vamos lá. Menos 16/3, exatamente o valor que a gente tem. Agora o que a gente vai ver? Equação segmentária da reta. Consideremos uma reta R tal que o R intercepta o eixo X no ponto A, que as coordenadas é A e 0, né? É bem aqui. Então o Y é 0, muito bem, faz sentido. E o R intercepta o eixo Y no ponto B, de coordenadas 0 e B. Tá bom. X é 0, faz todo sentido do mundo também. Daí, o nosso M vai ser B menos 0 dividido por 0 menos A. Então, tá, ele dá uma simplificada na equação da reta. Nesse caso, de fato. E o que tu conclui no final das contas? Que x sobre a mais y sobre b igual a 1. Forma denominada equação. Tá bom. Vamos fazer devagarinho isso daqui, porque talvez tenha alguma utilidade no futuro, então é bom que a gente entenda. Meu ponto A, eu vou ter um Azinho aqui, o Y vai ser 0, coordenadas. Do meu ponto B, o X é 0 e o Y vale B. Então, nosso coeficiente angular vai ser o Y2 menos o Y1. Então, vai ficar só B aqui, dividido por... Aí vai ser o X2 menos o X1. Então, 0 menos A. A gente vai ter menos A. Então, eu posso escrever isso assim. Tá bom. Eu posso. E depois o que eu faria? Eu posso encontrar, então, já que eu sei que o modelo reduzido, a equação da reta reduzida seria o y igual a mx mais o b, usando qualquer um desses valores aqui, né, que a gente conhece, as coordenadas de qualquer um desses dois pontos aqui, a gente encontraria o valor do b. Só que aqui ele escolheu uma letra bem miserável, né, cara, para representar as duas coisas. Como é que ele se livrou desse problema dele? Então a equação da reta será... ele usou isso, né? Ele usou a outra forma da equação da reta. Olha, menino esperto esse, hein? Mas enfim, a gente sabe também que o y menos y1 é igual ao m, que multiplica x menos x1. A gente sabe de tudo isso, na verdade. Que é a mesma equação que a gente usou aqui, né, no caso. Muito bem. Então, o nosso y, ele usou quem para representar? Acho que certamente esse, né? Então a gente ficaria com 0... ficaria com b, perdão. Então seria o b, bota o b aqui. Menos o y1 que vai ser 0, então esquece. Aí o m vai ser essa coisa aqui. Vezes o x menos x1. No nosso caso aqui o x é 0 e o x1 é a. Então essa coisa está multiplicando a, basicamente, né? Pois é, isso aqui tá mal, hein? O que eu fiz errado? Vamos dar uma olhada nele. Y menos y, tá, beleza. Então y menos 0, tá aqui, legal.
Tá. Ah, e ele não mantém. Tá, mas então quem que ele escolheu? Nos pontos aqui. Ele só escolheu um ponto, perdão, tá bom. Tá, desculpa, então ele escolheu só um ponto pra jogar aqui dentro, né, pro Y1 e pro X1, tá. O Y, esse e o X você mantém, tu só substitui as outras coordenadas, tá, perdão. Foi erro meu. Então, Y menos 0. Então ele escolheu esse daqui primeiro, né, as coordenadas aqui pra jogar dentro. Então, vai ficar assim. Agora o menos B vezes menos B sobre A. Agora multiplica, o X mantém, menos, aí o nosso A, então vai ficar X menos A de fato. Tá, e aí nesse caso aqui então tu vai ficar com Y igual. Então aqui eu vou ficar com menos BX sobre A. E depois vai ser mais B, basicamente, né? O A vai ser dividido por esse outro, vai dar 1, então, mais B. Certo? Aí o que tu pode dizer a respeito de o que ele vai fazer com essa informação? Ou ele vai manter? Não. Menos BX sobre A, mais B. AY é igual a menos BX. AY. Multiplicou ambos os lados por A. Beleza. Igual a menos BX mais BA. O que ele quer com isso daqui, cara? Depois vai ficar com BX mais AY igual a AB. Então somou BX em ambos os lados. Onde é que a gente vai com uma coisa dessas? A matemática é muito agradável, né? Dividindo ambos os membros por AB. Tá bom, dá pra fazer, né? BX sobre AB mais AY sobre AB igual a B sobre AB. Muito bem. É uma conta muito bacana, né? Então o B vai embora. O nosso A aqui vai embora. E aqui vai virar 1. Tá. X sobre A mais Y sobre B é igual a 1. Tá, o A e o B são coordenadas. E o X e o Y também é para ser? Quer dizer que se eu dividir uma coordenada pela outra... tipo x2 dividido por x1 mais y2 dividido por y1 é igual a 1? É isso que eu devia entender dessa parte? Eu não sei. Talvez. Alguma coisa do tipo. Ache a equação segmentária da reta indicada na figura. Tá, eu não entendi essa coisa. Pera aí, eu vou pegar isso aqui e vamos pesquisar só esse pedaço. Eu quero só entender qual é a utilidade dessa coisa, que é importante, né? É uma motivação pra gente seguir resolvendo questões. Para que serve? Tá. Quem sabe a IA deu uma resposta. Vou puxar pra cá. A equação segmentária da reta x mais y, x sobre p mais y sobre q igual a 1 serve para identificar rapidamente os pontos onde a reta intercepta os eixos coordenados p e 0 no eixo x e 0 e q.
Tá certo, ela facilita a visualização gráfica e a construção da equação quando as interseções são conhecidas. Tá bom, então essa é uma das utilidades dessa coisa. A galinha, pelo visto, não tá tendo um bom dia hoje não, hein, cara. Não deve tá fácil ponhar um ovo. Se ela acha que a vida dela é difícil, imagina a da Ganizé, cara. A pata, na verdade, a pata sim tem uma vida bem mais difícil que a galinha. O ovo da pata é quase o dobro do tamanho, cara. Às vezes tu bota uma patinha do lado de uma galinha, é a mesma coisa de tamanho, assim. As duas. A natureza é muito cruel, né, cara? Tá, rápida identificação, construção gráfica, permite esboçar a reta no plano cartesiano diretamente, apenas localizando P e Q, no nosso caso A e B. O A é a coordenada no eixo X e o B no eixo Y, a gente só tem que se acostumar com isso. Tá, beleza, então é mais ou menos para isso aí que serve. O que mais que a gente tem? Limitações. A forma segmentária só pode ser usada se a reta não for paralela aos eixos e não passar pela origem. Ah, olha aí, tirando informações do YouTube. Olha que menino! Esse é dos bons, hein? Tá, exemplo. Se uma reta corta o eixo X em 3 e o eixo Y em 2, a equação é x sobre 3, y sobre 2. Tem um jeito visual bem tranquilo, né, da gente identificar mesmo, né? Tá. Então aqui o que está embaixo do x seria a coordenada que está cortando, e o y, nesse caso aqui do ponto, seria 0. E aqui, coordenada no y, e o x desse ponto aqui seria 0. Tá bom, entendi. Então essa é a utilidade, é ser rápido e prático e lindo e belo. Então agora que a gente tem essa motivação, acha a equação segmentária da reta, legal. Então no nosso caso aqui, a gente escreveria x sobre 10, né? Ai, mas você está vendo a resposta ali. Eu não estou vendo resposta nenhuma, meu jovem. Não, nem olhei para a resposta. É a questão 1, inclusive. Vou botar 1 aqui. Então tá, x sobre 10 mais o y sobre... Ah, mas tem que tomar cuidado com esse mais, né? Isso aqui vai mudar dependendo do valor do y. Nesse caso o y é menos 5, então aqui vai ficar menos y sobre 5 igual a 1. Então a gente olhando para isso, infelizmente aqui eu não vou colocar na forma de fração para não perder meu tempo depois tendo que desfazer para colar no YouTube lá, né? Mas enfim, né? Culpem o LibreOffice por não ajustar uma fração do jeito que deveria, né, cara? Não tratar uma fração como se fosse um texto, e sim como um objeto quando o cara coloca. Eu já falei isso, mas eu tenho que reclamar de vez em quando, né? Deixa eu arrumar aqui, ó. Vou escrever como é que funciona. Então eu escreveria, por exemplo, y sobre 5 na forma de fração. Ficaria assim. Problema disso, isso aqui já não é mais um texto, isso aqui é um objeto. Então eu não posso colar isso aqui em canto nenhum, eu não posso alterar isso aqui. Quer dizer, eu consigo alterar as coisas, mas não é tão simples assim, não é tão fácil de fazer essas alterações. Eu posso trocar aqui, posso escrever, acho que dá, né? Vou botar 25. Eu sei que para algumas coisas ele é prático, entende? Mas pro normal, assim, porque eu preciso, isso aqui não serve, né? E depois eu preciso copiar essa descrição aqui e colar no YouTube lá. Copiar esse texto, essa porcaria desse objeto não me ajuda, cara. Eu não sei o que acontece. Ah, mas se a pessoa quiser escrever um texto dela e inserir equações, e essas equações elas se movimentem pelo texto lá, ela fica um negócio mais dinâmico ali, conforme tu vai alterando o texto e as coisas, a equação vai se ajustando, então é melhor que ela seja um objeto. Olha, se tu vai querer escrever um texto desse tipo, encher de equação matemática e tal, pega o LaTeX, cara. Escreve lá usando o LaTeX e acabou. Não vem brincar com uma coisa desse tipo aqui. Tá? Porque escrevendo por lá, depois que tu aprender a usar aquilo, acabou a tua vida. A tua vida nunca mais vai ter dificuldade em escrever um texto, inserir equações, manipular elas, alterar as coisas.
Então aprenda a usar o LaTeX e esqueça dessa coisa de estar trabalhando com equação usando o Word, usando o LibreOffice. Então enfim, vamos apagar isso daqui e vamos escrever o y sobre 5. E acho que seria basicamente essa a forma segmentária, eu acho que é o nome, né? X sobre 10 menos y sobre 5 igual a 1. Beleza, é isso mesmo. Escreva a equação segmentária da reta que passa pelos pontos A3 e 0. Então vamos lá. E o ponto B de coordenadas 0 e 2. Tá bom, nesse caso, bom, o nosso x vai ficar sobre 3, né? E o nosso y sobre 2. E essa coisa toda igual a 0. Tá ótimo, né? Muitas informações. X sobre 3, y sobre 2, igual a 1. Eu escrevi igual a 0, eu falei... costume, tá? Costume, não sei de onde é que veio, mas ele existe. Tá igualando coisas a 0 aí, que não faz nem sentido. Tá bom, questão 3 então. Uma reta R passa pelos pontos P1, 3 e 0. E o P2 que eu vou chamar de Q, porque eu não vou estar botando P1, P2. E o nosso é 0 e menos 4. Como canta uma galinha? Quanta disposição a cantar, né, cara? Escreva a equação da reta R. Se bem que ela não está cantando, né? Ela está no processo de colocar um ovo. Porque quando elas estão assim caminhando por aí, quando não estão ponhando, tu não vê esse barulho todo, não tem esse tendel todo aí. Escreva a equação da reta R na forma segmentária, sim senhor. Então eu ficaria com x sobre 3 e y, na verdade eu vou ficar assim, x dividido por 3 menos y dividido por 4, isso igual a 1. Realmente é prático, né? Tu tira a informação na hora ali. Mas vale a pena? Não sei. Esse é um negócio que eu não sei te dizer. É isso aí, x3 menos y4, tranquilinho demais. Questão 4. Escreva a equação segmentária da reta cujas intersecções com o eixo x e com o eixo y são respectivamente os pontos P5 e 0 e o outro ponto ele vai chamar de quê? De Q, 0 e menos 3. Olha só. Ficou um pouco mais criativo. Vamos lá. Então, nesse caso aqui a gente teria o x sobre 5. Não sei o que essas galinhas vieram fazer ali, porque foi tirado o ninho desses bichos do local onde estava, aqui perto de onde eu estou residindo. Mas os bichos sempre voltam, cara. Em vez de ir lá pro galinheiro, não, vem pra cá pra atrapalhar a porcaria da gravação do vídeo. Mas ninguém vai assistir o vídeo. Sim, mas eu gostaria que ficasse com a qualidade um pouquinho melhor, mesmo que ninguém vá assistir, sabe? Tá bom, x5, y3 é o que a gente precisa saber. E é o que a gente tem. Pronto. Próxima coisa, equação geral da reta. Tá, a gente viu... mas a gente não tinha visto já a equação geral. Que era aquele y menos y1 igual a m que multiplica x menos x1. Depois tinha a simplificada, ou sei lá como é que era o nome daquela, que é y igual a mx mais b. Depois a segmentária e agora tem a geral. Mas quanta coisa pra uma reta só, cara. Com os conhecimentos adquiridos nos itens anteriores, podemos facilmente demonstrar as seguintes afirmações. Eu gosto tanto disso quando fala facilmente. É tão simples, né? É coisa básica assim. Qualquer um consegue. Toda reta no plano
é o gráfico de uma equação do primeiro grau com duas variáveis na forma ax mais by mais c igual a zero. Tá, é verdade, de fato, né? Se a gente isolar as coisas, ficaria com y igual a um certo valor que multiplica o x mais o c, sobre alguma coisa. É isso aí mesmo. Demonstração. Seja R uma reta do plano. Se R é uma reta vertical, então R será o gráfico de uma equação da forma x igual a x1, então x menos x1 vai ser zero, de fato. Então o m, que seria o nosso coeficiente linear, não vai estar definido nesse caso, né? Essa equação pode ser escrita na forma ax mais by igual a c, em que o a é 1, o b é 0 e o c é igual a x. A e b não são ambos nulos. Tá bom. Logo, a equação é do primeiro grau com duas variáveis, ok. Se o R não é uma reta vertical, então o R tem um coeficiente angular, M, e corta o eixo Y no ponto 0 e B, né? Claro, quando o X for 0 e o Y vai ter um certo valor, coordenada. E o R será o gráfico de uma equação da forma Y igual a mx mais B, tá bom, a forma reduzida, eu acho, né, o nome dessa coisa, onde o nosso mx menos y mais b igual a zero, tá, voltou para a forma lá que ele mostrou antes, né, ax mais by, cadê a porcaria, ax mais by mais c igual a zero, voltou para aquele formato, legal. Essa equação pode ser escrita na forma... Ah, foi o que eu tinha falado, né? Olha como eu sou bom em fazer observações. Em que o A é igual a M, o B é menos 1 e o C é igual a B. A e B não são ambos nulos, tá? Então tem essa restrição. Que bom. Logo, a equação é do primeiro grau com duas variáveis. Muito bem. O gráfico de uma equação do primeiro grau com duas variáveis na forma x mais by mais c igual a zero, em que essas coisas são constantes e é sempre uma reta. Tá bom, eu aceito, não tem problema nenhum em aceitar isso aí. Demonstração. Seja a equação, que eu já falei 20 vezes a mesma, não vou repetir de novo, né? Em que o tá, também não vou repetir isso aí. É a terceira vez que está repetindo a mesma coisa. Se o b for igual a zero, então a gente vai ter ax mais c igual a zero, o ax igual a menos c, então o x é menos c sobre a. O gráfico da equação x igual a menos c sobre a é uma reta vertical. É verdade? Aparentemente. Muito bem. Então o que a gente vai ter depois? Se o b for zero, tá? Vamos dividir os termos, tu vai chegar no que? É c sobre b, assim podemos afirmar que... tu tá pulando coisas, porque na verdade ficar lendo aqui algumas delas não vai ajudar muito, né? Vai ser só, vai ser só para encher a paciência de todo mundo. Tá, então ele chegou em y igual a menos a sobre b, que multiplica x menos c sobre b. Muito bem. O gráfico dessa equação é uma reta cujo coeficiente angular é menos a... Tá bom, isso aí a gente é capaz de observar também. O coeficiente linear é menos c sobre b. Legal, também a gente sabe observar isso daí. Assim podemos afirmar que toda reta tem uma equação da forma ax mais by mais c, na qual a e b não são ambos nulos, que é chamada equação geral da reta. Observações. Afirmamos que os coeficientes a e b da equação, que todo mundo já sabe, não podem ser simultaneamente nulos. Entretanto, pode ocorrer que o a seja igual a zero. Nesse caso, a gente vai ter by mais c igual a zero. O y vai ser menos c sobre b. Tá? Então é você aqui.
Então vai cortar o eixo y nesse valor menos c sobre b, e para qualquer valor de x, na verdade, tu teria sempre essa coisa constante, né? Sempre esse mesmo valor. Se o x for 20, teu y vai ser igual a menos c sobre b. Se o x for 200, o y vai ser menos c sobre b. Então todos os pontos aqui, por mais que mude a coordenada x, a coordenada y se mantém constante. O que mais que tu tem para nós? O gráfico dessa equação é uma reta paralela ao eixo x, de fato. Agora, quando b for igual a zero. Nesse caso, temos o ax mais c igual a zero. Legal. Então, para qualquer valor de x que tu coloque, o teu y sempre vai ser... Na verdade, aqui, para qualquer valor de y, o x sempre vai ser o mesmo, né? Um pensamento assim. Então, qualquer coisa... quando o y, aqui a coordenada y for 20, qual é que é o valor que eu tenho para o x? É o menos c sobre a. Quando o y for 0, menos c sobre a. Então, todos aí tu vai fazendo ali os pontos e vai ter essa reta vertical. Então, o gráfico dessa equação é uma reta vertical. Vamos ver alguns problemas sobre a equação geral da reta. Exemplo 1. É o que a gente gosta de ver, né? A melhor parte é aqui. Então, o que nós tem? Seja a reta determinada pelos pontos A, menos 1 e 4. Depois temos um ponto B também, né? Que é 5 e menos 2. Não precisa desse espaço, meu garoto. O que tu quer que eu faça? Determine a equação geral dessa reta. Bom, eu tenho os valores do x e do y. Eu preciso do valor do c. Eu preciso do valor do a, do b e do c. O que acontece então? Então eu vou usar, porque sou ignorante, não sei, eu vou usar a nossa equação reduzida da reta primeiro, né? Para encontrar o valor do c. Imagino eu que seria o certo. Se bem que... pera lá, calma lá, vamos ler de novo isso aqui. Seja uma reta determinada pelos pontos, determine a equação geral. Se eu substituir os valores de x e y aqui, eu ainda vou ficar com o meu c. Eu não vou... Eu vou ter três coisas que eu não sei. Eu não sei o que é o a, eu não sei o que é o b e não sei o que é o c. Então eu só tenho para esses dois, eu vou ter duas equações para determinar o valor de três incógnitas. Isso é um problema. Mas talvez não seja um problema. Vamos lá, talvez seja só da minha cabeça. Porque se a gente pegar isso daqui e eu subtrair c em ambos os lados, ou deixa assim, né? Acho que o melhor é isso. Então vamos substituir o valor do x aqui. O x é menos 1, então aqui eu ficaria com menos a. Vamos lá, bota pra cá. Depois, o nosso y é 4. Talvez eu que esteja complicando demais a coisa, né? Ficar com 4b aqui. O que eu vou fazer? Outra equação. Agora eu vou usar que o meu x é 5. Então aqui vai ser 5x. Vai ser 5a. E que o meu b é menos 2 nesse caso. Então, que o meu y é menos 2, garoto. Aí tu vai ficar com menos 2b. Muito bem. Isso resolve alguma coisa? Não resolve muito não, né? Eu queria me livrar do c. Eu achei que se eu subtrair uma equação da outra, eu me livro do c. Mas de novo, eu continuo tendo a e b ainda para me incomodar. Então não foi um começo bom. De novo, tenho três coisas que eu não sei e só tenho duas equações. Isso aqui não é o suficiente para mim resolver o meu problema. Então o que eu vou fazer? Eu vou encontrar o m primeiro, né, cara? Seria bom, é isso aí.
seria bom a gente achar o coeficiente angular primeiro, para depois tirar conclusões do resto, né? Então, para o meu m eu vou ter o y2 menos y1, então vai ficar menos 6, dividido por x2 menos x1, que vai ser 5 menos menos 1, vai ficar 6. 6 só, meu bem, não precisa clicar em todas as teclas de uma vez só. Não é porque tu tem todas elas disponíveis para ti que tu pode sair metendo os dedos em qualquer uma delas. Então, nesse caso aqui, o nosso m vai ser menos 1. Cara, que bicho chato a galinha, cara. Que coisa chata quando quando o cara tá gravando, cara. É um bicho inconveniente, cara. O que eu faço agora? Agora eu vou encontrar o valor do B, né? Do C, no caso. Ou uma relação entre as coisas, né? Seria bom ter uma relação. Então a equação reduzida seria o que? O y igual a mx mais b. Certo? Certo. Mas isso aqui a gente tá voltando pro básico. Mas enfim, vamos usar essa relação aqui para não sofrer muito. Então meu y vai ser igual a... Bom, o meu m é menos 1, então aqui vai ficar menos x mais o b. Aí no caso eu vou escolher um desses pontos aqui, que tanto faz. Vou pegar o primeiro, então o meu y vai ser 4. Isso aqui não deve ser o jeito certo de fazer, eu só estou fazendo porque precisa, né? Então aqui o nosso b. O nosso b vai ser 4 menos 1, que dá 3. E aí, hoje é o dia que eu vou tirar aqueles bichos dali, cara. Se eu achar um ninho lá, vai pro chão, cara. Não tem condição do cara ter que se submeter à porcaria da vontade da galinha que não quer apanhar no galinheiro e quer apanhar em qualquer outro lugar que não seja o galinheiro. Não dá pro cara se submeter a isso. Tem um limite, tem um limite. O ser humano já destruiu muita coisa para chegar onde ele tá, para agora o cara regredir, né? Depois de todo mal feito, o cara, não, beleza, agora vamos se arrepender, não, vamos conviver harmoniosamente com os bichinhos, vamos deixar eles escolher o que eles querem fazer da vida, a gente não vai mais subjugar os outros bichos, não vamos fazer isso. Depois de tudo, não, né, cara? Tá, enfim, eu achei o valor do... Às vezes eu sou muito estúpido, cara, às vezes eu me supero a quantidade de estupidez dita. Mas enfim, equação aqui. Eu vou isolar o meu y, né? Seria um jeito interessante de resolver isso. Então eu vou dizer que o meu... Na verdade eu vou ter que by é igual a menos ax menos c. E aí o meu y é igual a menos ax sobre b, né? Cadê o menos, meu garoto? Tá aqui o menos, tá bonitinho. E essa coisa aqui vai ser menos c sobre b. E pra que eu faria uma coisa dessas? Porque eu sei agora que já que tá nessa forma reduzida, eu já sei dos valores aqui. Então eu posso dizer que o meu y é igual a, no caso, o nosso m vezes o x. O meu m é menos 1. Então eu teria aqui menos x. E o nosso b é 3. Então vai ficar mais 3. E de que isso serve? Bom, eu sei que menos a sobre b é igual a menos 1. E menos c sobre b é igual a 3. Tu acredita nisso? Mas não resolve o meu problema. Continua não resolvendo o meu problema. Eu saber disso. Putz. Continua não resolvendo o lixo do meu problema. Vamos escrever aí. Menos a sobre
sobre B é igual a menos 1 e menos C sobre B igual a 3. Ai, ai, que coisa legal. Então daqui eu tiro, posso tirar essa coisa fora. Esse menos pode vir para cá. Então eu tenho que o nosso A seria, se eu multiplicar o A igual a B, neste caso, e o meu C é igual a menos 3B. Sério mesmo? É mesmo, são coisas que eu descobri. Então a gente tem o nosso AX mais BY mais o C igual a 0. Cara, eu espero do fundo do coração que não seja assim que você resolve isso daqui, tá? E aí eu posso dizer então que se o meu A é igual a B, então aqui eu teria BX mais BY mais o C, que é menos 3B. Isso tudo é igual a 0. Bom, agora se eu pegar um dos valores lá, né, um dos pontos, as coordenadas e substituir, já resolve todos os problemas. A gente acha o valor do B e aí encontrando ele encontra os outros dois. Mas não é assim que faz essa questão, né, cara? Como eu já usei o A antes, eu não vou usar as coordenadas do ponto A, vou usar essas coordenadas do B aqui para não dar problema. Eu acho. Então vamos lá. O meu X é 5, então eu vou ficar com 5B. Depois o meu Y é menos 2, vou ficar menos 2B. Tira esse mais aqui, bota um espacinho. Tá, menos 3B. Exato, só isso. Isso igual a 0. E aí o que que eu vou ter? Sim. Eu não vou ter nada. Isso aqui não serve pra porcaria nenhuma, um lixo desses, né? De que isso me serve? Não serve de nada. Eu tenho menos 10B igual a 0. B igual a 0, é isso? Essa é a conclusão que eu tenho que chegar? Não, né, cara? Porque se o B for 0, o A é 0, o C é 0, tudo é 0 daí. Nossa, que caminho bom que o garoto tomou. Não, melhor caminho do que esse aí. Esquece, não existe outro caminho melhor do que esse. Então, a tentativa é o que conta, né? No final do dia, é tentar resolver as coisas que importam. Vamos ver que caminho o garoto tomou. Vamos construir no plano cartesiano o gráfico da reta determinada pelos pontos. É sério? E as contas? Eu quero conta, eu não quero desenho nesse caso aqui. Eu estou esperando lidar com as equações, não é fazer desenho. Não vim aqui para uma aula de artes. Não foi esse o objetivo. Sem as contas, sem o desenho, quer dizer. Aí a coisa complica. Se bem que esse desenho deve ser só para ele mostrar pra gente as coisas, né? Cara, mas de novo, eu preciso de 3 informações. 3 informações. Vamos lá. Essa galinha só tá incomodando, cara. É o cheiro de veneno, é a galinha, é tudo culminando para um problema só. O que eu chegaria se eu substituísse os valores aqui? Mas continua tendo o C, né? Não adianta com essa porcaria do C. Não me serve de nada. O que mais que eu posso fazer? Me diz o que mais que eu posso fazer. Desenhar, vamos desenhar então. Vamos desenhar. Tem que desistir das coisas, tem que desenhar. Se bem que o meu gráfico aqui, do jeito que eu vou fazer, não vai servir de muita coisa, né?
Pode, não pode, depois de tudo que o ser humano já fez, o cara ser obrigado a conviver com isso daí. Não é verdade, cara. Não existe uma coisa dessa. 2, 3, 4. Aí o que tu vai fazer? Eu só vou tirar os ninhos, cara. Eu vou tirar o ninho que ela vai apanhar no galinheiro. Porque, assim, tem o espaço, tem tudo certinho pra fazerem lá, alto do chão, onde os cachorros não vão pegar os ovos pra se alimentar. E mesmo assim não, tem que pôr ela em qualquer outro canto longe do galinheiro. É um absurdo, cara. Como é que pode o bicho escolher o que vai fazer da vida? Não nesse mundo, né? Não nessa realidade. Se a gente já não tem mais escolha, imagina os animais. Então o primeiro ponto é menos 1 e 4. Menos 1 pro X, 4 pro Y, que maravilhoso. E o outro ponto, 5 e menos 2. Maravilhoso, maravilhoso. Esse seria você. Bom, a gente viu que o M era menos 1, né? Coeficiente angular da coisa. Deixa eu puxar aqui. Vou só dar uma puxadinha pra cá pra ficar bonito. Tá. Bom, corta o eixo X aqui em o que? 1, 2, entre 2 e 3, mas pelo meu desenho tá muito quebrado, cara. E o eixo Y? Ah, mas eu posso. Nossa, eu sou muito bobinho, né, cara? Olha só que estupidez. Eu posso considerar o ponto 0, 0, né? X0, Y0 para ver qual que seria o valor do C. Quando... eu posso. Se bem que não vai servir... Não, mas eu... Isso serve, pelo menos, pra mim achar o valor do C, né? Ah, mas daí seria 0. Nesse caso não vai ajudar em porcaria nenhuma. Quando X é 0 e Y é 0. Seria bem aqui assim. X0, Y0. Ah, o ponto não pertence à reta. Ah, Limal, tem seus pontos que pertencem à reta. Como é que tu... Ai, às vezes eu tenho ideias assim, sabe? Mas pelo menos eu tento, né? Pelo menos isso. Tá, mas pelo desenho aqui a gente reparou que o C, quando o X for 0, aqui a gente teria o C igual a 3, né? Não, quando o X é 0, o Y é 3. Tururu, tururu, tum, turum, tum. Isso serve de alguma coisa? Não sei. Como é que o garoto resolveu isso daqui? Vamos lá. Ah, um determinante. Não, mas de tudo que eu imaginava que ia ter, o determinante era a última coisa. Como os pontos P, A e B devem estar alinhados de acordo com a condição de alinhamento de 3 pontos, a gente tem. Olha só, legal, que o determinante dessa jossa tem que ser igual a 0. Então ele vai pegar um ponto entre os dois pontos aqui, que seria o 5 menos 2 aqui, para a coordenada, né? Tá, legal, e aí ele acha as coordenadas dessa porcaria do P. Não pode ser verdade que seja tão fácil assim resolver essas questões. Não, agora acabou então, né? É tudo assim. Tá, beleza. Eu aceito então. Tá legal, parabéns pra vocês. Então, ponto A. Ponto B. Com as suas belas coordenadas. Eu vou pegar um ponto aqui no meio, que é colinear esses dois. Eu vou chamar esse ponto de P. Eu sei que esse ponto tem coordenada X. Vou botar bem pequenininho aqui para todo mundo visualizar, né? X e Y. E aí tem que atender aquela condição lá. Que bom. Então, vamos lá. Não, é fácil, né? Bem de boa, né? Tranquilinho. Tranquilo, cara, tranquilo. Pra que se estressar? Essas coisas são simples. Vou botar um 28 aqui.
talvez um 28 não seja o que a gente procura, mas vamos botar aqui para centralizar a brincadeira. Tá ótimo, então coordenadas dos 3 pontos. Pega isso aqui e joga fora. Pega o ponto P, coordenadas x e y. Vamos ver onde é que isso leva também. Um raciocínio muito bonito. Menos 1 e 4, 5 menos 2. E o x e y aqui. E o resto a gente preenche com 1. Tá bom, tá bom, tá bom, tá bom. Então aqui a gente só tem que pegar essa coisa. Coisa muito simples, né? Processo muito tranquilo. Aí fazer o produto aqui, né? Diagonal principal. Então aqui ficaria 2 mais 4x, basicamente. Depois mais 5y. E depois a gente vai ter menos 20, né? 5 vezes 4 aqui ficaria 20, mas tem que botar o menos. Depois a gente teria menos y, mas daí vai ficar mais y. E depois ficaria menos 2x, então vai ficar mais 2x. E essa coisa tem que ser igual a 0. Ah, legal. Então daqui ele vai sair com a equação geral. Só isso. Legal, legal, legal. Que bacana. Parabéns pra ele, né, cara? Então tá. Então a gente vai fazer somas de coisas aqui, né? Primeira delas, esse 2 aqui que tá aqui no começo incomodando. Com menos 20 aqui vai ficar menos 18, então. Depois, aqui eu tenho 2x, eu vou somar com aquele 4x ali. E vira 6x. Mais 5y, mais y vai ficar mais 6y. Menos 18, igual a 0. Portanto, a gente já sabe o valor do A, já sabe o valor do B e o valor do C. Tá aí. Então tá assim. E o nosso C é igual a menos 18. Olha só, sai direto, cara. Só um determinantezinho bobo e sai direto a coisa. Ah, mas isso aqui dá para simplificar. É verdade. Essa equação aqui seria um múltiplo da equação original, talvez, né? Eu imagino. Então eu dividiria isso aqui por 6. Aqui ficaria 1, então. Aqui vai ficar 1 também. E aqui vai ficar menos 3. E essa seria a original, imagino, né? Deve descer. Então aqui em vez de menos 18 é menos 3. Olha só quanta coisa a gente aprende numa questão só, né, cara? Vamos dar uma olhada. Equação geral da reta pedida é x mais y menos 3 igual a 0. É isso aí. Que legal, olha só. Bom. Exemplo 2. Dos pontos... Tá, calma lá. Como cantam, né? Como cantam as galinhas. Quanta alegria no coração de um bicho só, né, cara? Os pontos, então. 1, 2, as coordenadas do A. O B. A gente tem 13 e 1. E a porcaria do C é 2 e 4. Eu não entendo que você vive tão estressado. Você mora num lugar muito bom, a água é boa, não tem cloro na água, você tem sombra, você pode olhar as estrelas de noite. A minha visão é um lixo, que adianta ficar olhando pro céu?
Mas, nossa, é tão longe do barulho, do tumulto da cidade. Que vida agradável, é muito agradável mesmo. É excelente, né? É calma, não tem barulho, não tem nada, não. A cidade. Eu não sei, cara, que o barulho da cidade, pelo menos da minha experiência que eu tenho, que eu tive na vida, meio que depois de um tempo tu. Ele é constante. É uma coisa tão assim que se repete, o mesmo barulho dos carros ali, aquela coisa toda que se mistura, que tu meio que não percebe, passa meio assim, fica em segundo plano e não te incomoda tanto. Agora, as galinhas não é um negócio que tu se acostuma, porque o barulho é o mesmo e porque é do mesmo jeito todo dia. Não é do mesmo jeito todo dia. Então sempre sarneando, cara. Não tem como se acostumar. Mas enfim, vamos voltar para as questões aqui. Vamos tentar fingir que não tem barulho nenhum ali fora. Tá, então são os vértices de um triângulo. Determinar as equações das retas suportes dos lados desse triângulo. Ai, tu não quer que eu faça isso. Vai tomar banho, cara. Vai se lascar. É sério mesmo que tu quer que eu faça uma coisa dessas? Tá, vamos lá, vamos começar por essa daqui. A gente vai ter que fazer, né? Eu não sei, eu reclamo, mas assim, vai ter que ser feito, né? Não tem pra onde correr, não tem quem vá fazer por mim. Então, vamos lá, vamos pegar um ponto aqui que também é colinear com esses dois pontos aí. E esse ponto tem coordenadas x e y. Tendo isso em mente, o que a gente vai fazer agora sabendo que é um ponto colinear? A gente vai pegar isso daqui, vai dar um delete e vai escrever as coordenadas de todo mundo. 1, 2 e o resto aqui a gente preenche com 1. Vem pra cá, mas não aqui, meu amorzinho. Vem pra cá. 3 e 1, x e y. E o y aqui, beleza. Copiamos essas duas primeiras colunas, colamos aqui do lado e fazemos as contas mais básicas do mundo. Então vai ficar 1 mais 2x mais alguma coisa que vai ser a terceira coluna, que é 3y. Depois a gente vai ter 2 vezes 3 que dá 6, então vai ficar menos 6 menos y. E depois, por fim, a gente vai ficar com menos x também. E tudo isso tem que ser igual a zero, porque esse determinante precisa ser igual a zero. O que mais que a gente vai ter? Bom, esse 1 aqui, eu já vou tirar ele daqui, vou somar com esse menos 6, eu vou ficar com menos 5. Agora, esse 2x, eu tenho menos x aqui, então vai ficar só x. 3y menos y, 2y, pode tirar fora. Então a equação da primeira reta seria basicamente essa: x mais 2y menos 5. Vamos ver se está certo. Onde é que ela está? Já é a primeira que ele escolheu também. X mais 2y menos 5 igual a 0. Beleza, então tem mais duas para a gente encontrar. A segunda eu vou fazer, no caso aqui, o meu A e o C, né? Para manter o padrão AB, AC e BC no final. Não tem ordem para fazer, mas a gente faz assim. Então, de novo, existe um ponto que eu vou pegar nessa reta que eu sei que é colinear com os outros dois aí. E as coordenadas do meu ponto, que eu vou chamar de Q, só para variar, é x e y, que vai ser a mesma coisa. Eu não sou tão criativo assim, tá? O Q já foi o meu limite aqui de nome pro ponto. Então, determinante 1, 2, 2, 4. Vamos jogar pra cá. Se a gente apagar só isso aqui. Não, espera, desculpa, eu sempre esqueço que é o delete para apagar. Então é 1, 2.
2 e 4, x e y basicamente, né? Então, de novo, o processo é o mesmo. Copia essa coluna, joga pra cá, faz a conta aqui com as diagonais, né? Então a gente vai ficar com 4 mais 2x. Depois a gente vai ter o que? Mais 2y. Olha só que bacana. Aí depois na volta a gente vai ter menos 4 menos y menos 4x. E tudo isso tem que ser igual a zero, né? Só conferindo aqui. É isso aí. Que coisa boa é a vida, né? Coisa maravilhosa. Então, eu tenho 4 menos 4 vai dar 0. Então essa parte vai embora. Depois, menos 4x com 2x, eu vou ficar com menos 2x. Que está aqui. Mais 2y menos y. Vou ficar com y só. Então a segunda reta seria essa. Vamos dar uma olhada, ver se é verdade mesmo. Menos 2x mais y igual a 0. Perfeitamente o que a gente achou. Agora para outra reta vou pegar esses dois pontos BC, né? Ela vai passar por eles. Aparentemente, supostamente. De novo, vou pegar um ponto aqui que vai ser o W. Coordenadas x e y, porque a vida é assim. Então vamos lá. 3 e 1, 2 e 4. Vamos só apagar essa coisa aqui. É isso, né? 3, 1, 2, 4. Vamos copiar você. Ainda bem que a gente aprendeu um pouquinho sobre matriz, né? Não é muito, mas foi o suficiente para a gente não sofrer nessas partes aqui. Então aqui 3 vezes 4 dá 12. Vai ficar 12 mais x mais 2y. Basicamente. E na volta eu vou ter menos 2, menos 3y, menos 4x. Tudo tem que ser igual a zero. Só conferindo. Se a gente copiar isso aqui, o que a gente faz? Bom, esse 12 com esse menos 2 vai dar 10. Então vai ficar mais 10. Menos 4x com x, eu vou ficar com menos 3x então. Depois, vai ficar menos y, né? E você pode ir embora. Então a última é isso aí. Menos 3x, menos y, 10. É isso mesmo. Respostas, equações. Ai, que coisa linda. Que coisa bonita. Tem o exemplo 3 agora. O que tu quer que eu faça, meu garoto? O ponto M, A ao quadrado menos... Nossa, não. Pra que misturar a equação do segundo grau com coordenada de ponto, cara? Não tem necessidade, cara. Isso já é um abuso de notação, não é? Abuso de notação. Isso aí é um absurdo já. Então a gente tem o 3A ali. Botei mais e é menos 1. Rapaz do céu. Faz de tudo pra errar, né? Ele gosta de passar trabalho, ter que repetir a mesma questão 30 vezes, né?
Tá, esse ponto pertence à reta da equação x mais y menos 3 igual a 0. Tudo bem. Se ele pertence, ele pertence. Então, basicamente, se eu substituir os valores da minha coordenada x e da coordenada y aqui, isso aqui menos 3 tem que dar 0. Basicamente, calcule as coordenadas do ponto. Sim, senhor, o senhor quem manda. Então, o meu x eu troco por a ao quadrado menos 1, mais o y, que é 3a, menos 3, e essa coisa tem que ser 0. E aí, cara, é aquela coisa, né, da vida, assim, aquela vida alegre e feliz. Vamos lá, a quadrado mais 3a, aqui vai ficar menos 4, igual a 0. Compensa chutar um valor aqui, quem sabe seja a raiz disso? 2, por exemplo. Não, 2 não dá. Não, porque daí aqui já ia ficar 4 mais 6, que já dá 10, já passou da brincadeira. 1. 1 dá, né? 1 ao quadrado, 1 mais 3 vai dar... exatamente, 1 é raiz. Então, se 1 é raiz, eu vou baixar 1 grau desse polinômio aí, copio os coeficientes. Se a gente aprendeu a técnica, é pra usar, né, cara? Então, baixa aqui o primeiro coeficiente, multiplica pela raiz e soma com o outro. Então aqui vai ficar 1 mais 3, que dá 4. Pega esse 4, multiplica por 1 e soma com esse outro menos 4 aqui, vai dar 0. Portanto, a gente vai ter a mais 4 igual a 0. Então, beleza. Então, neste caso, o nosso a é igual a menos 4. Minha nossa. Então, deixa eu arrumar as coisas. Esse era o meu a linha, né? Já vamos deixar organizado. É igual a 1. O meu a duas linhas eu encontrei, que é igual a menos 4. Muito bem, eu tenho essas duas possibilidades, mas serve essas soluções? Bom, o a é para ser uma coordenada, né, de um ponto, então ele teria que respeitar isso daqui. Vamos então tentar o nosso a igual a 1. Primeiro, o que a gente ficaria? Então, eu ficaria com a elevado ao quadrado. Então, 1 ao quadrado é 1, menos 1 dá 0. E no outro caso aqui, ficaria 0 e 3, então. Tá bom, agora tem que ver se essas coordenadas aqui respeitam essa relação, né? Que seria essa daqui. Tá, então, se a gente botar isso aqui, se o meu x for 0, então eu ficaria com y, que é igual a 3. Então, 3 menos 3 é igual a 0, o que tá, beleza, então, desse jeito tá tudo bem. Mas se a gente tentar a outra possibilidade, né, o outro valor possível para o a, que na verdade é a solução da equação do segundo grau, mas não quer dizer que seja a solução para a pergunta inicial que a gente tem, né. Então, no caso desse menos 4 aqui, então aqui eu ficaria com 16, menos 1 vai dar 15, e aqui ficaria menos 12, né, para outra coordenada. Pronto, então só testar, né? A gente tem x mais y, cadê a nossa equaçãozinha base aí? Isso aqui que tem que funcionar aqui. Então aqui o nosso x é 15, o nosso y é menos 12. Tá, então nesse caso vai funcionar, né? Menos 12 com menos 3 vai dar menos 15, então 15 menos 15 dá 0. O que quer dizer que temos essas duas possibilidades. Mas, todavia, entretanto... Não, mas né? Esses dois valores funcionam. Eu ia falar, mas o ponto pode não estar na reta lá e tal, mas... Não,
Se são solução, vai ser então. Então o que a gente tem? 0 e 3 e 15 menos 12. M igual a M03 ou 15 menos 12. Tá aí. É bom quando isso acontece? Não, né? Dá mais trabalho, tem que analisar a resposta pra ver se faz sentido. Olha que coisa absurda, cara. A gente tem que, além de fazer a conta, ainda tem que pensar. Tu vê só? E eu falo isso debochando, pode ter alguém que se ofenda, falar, olha, o cara não quer pensar, ele tá estudando, ele não quer pensar. Eu tô brincando, cara. Mas é que tem coisas que tu faz mais no automático, assim, principalmente esse conteúdo de ensino médio, que tu não precisa pensar muito, daí quando tu pega alguma coisinha que foge um pouco disso, né? Aí já causa um certo sofrimento. Mas a gente vai dando um jeito, né? A gente dá um jeito nisso também. Vamos lá, questão 1. Determinar a equação geral da reta que passa pelos pontos. Menos 1, menos 2. Então vou chamar esse ponto de A. Duas vírgulas demais, hein? Isso aqui é letra A, porque essa daqui tem umas quantas, né? Além de tudo. Tá, menos 1, menos 2. Depois 5 e 2. Certo. Então vou pegar um terceiro ponto, que a gente vai chamar de P, com coordenadas x e y, que é colinear a esses dois pontos. E aí a gente vai usar a relaçãozinha que a gente viu lá, né, com determinante. Eu esqueço que não é... É que eu aperto o backspace, eu acho que é o nome, né, em vez de apertar o delete pra apagar. Porque no Word ele tu seleciona as coisas, só aperta o backspace e ele apaga tudo, né, e aqui não é assim. Não é a mesma festa. Tá, aqui embaixo vai ser x e y padrão de sempre. Né? Muito bem, qual que era o do meio? 5 e 2. Então vamos copiar você. Vamos lá nas multiplicações. Vai ficar menos 2, menos 2x, mais 5y. Eu vou dar prioridade para o x e y primeiro, para não precisar estar assumindo com isso aqui já direto. Então, menos 2x mais 5y, a gente já vai escrever de começo. Já fica organizadinho, né? Depois, no final das contas, o menos 2. Agora as diagonais secundárias aqui. Ficaria menos 10, mas aí tem que trocar sinal, vai ficar 10 e deixa o resto pro final. Depois seria menos y, vai ficar mais y, que ficaria, então é y menos 2x. E tudo igual a 0. Então eu vou ter menos 2x menos 2x, bom, menos 4x, né, cara? Mais 5y mais y dá mais 6y. E você pode ir embora. Menos 2 mais 10. Vai ficar mais 8 então. Só que essa equação aqui, todo mundo é divisível por 2, o que quer dizer que ela é um múltiplo da equação original dessa reta, né? Então eu posso dividir isso aqui por 2. Então aqui vai ficar menos 2x, aqui vai ficar 3y, aqui vai ficar 4. Nota que antes, né, a gente tinha o costume lá de multiplicar por menos 1 quando a gente está lidando com as equações de primeiro grau, de segundo grau, não importa, só para não deixar o coeficiente aqui do x com a mesma coisa, só que aqui não dá, né? Aqui se tu multiplicar todo mundo por menos 1, tu já quebrou com
uma coisa já não é a mesma equação. Então, nesse caso é isso aqui, menos 2x, deixa eu dar uma olhada. E o cara, no foda-se, ele multiplicou por menos 1 e não tá nem aí. Eu achei que ia impactar, mas não vai. Então tá bom, 2x menos 3y. Ai, ai, cara. Tá certo então. Tá certo. Menos 4 igual a 0. Parabéns pra ti. Não, 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 não. O cara. Não, não, não. Deixa quieto, deixa quieto. E o B. Os pontos. 2 menos 1. A gente bota aqui. E menos 1 e menos 3 e 2. E o nosso ponto P, tá? Eu vou pegar o P de novo, porque eu já repeti o A e o B, então, fica assim. Tá bom. Só conferindo, menos 3 e 2, acabou-se. Vou apagar essa parte. Acho que já é isso, né? Menos 3 e 2, tá lindo demais. Bom. Copia você. Joga pra cá. Bom, vamos fazer a primeira parte do x, né? Então vai ficar menos x, menos 3y. Não, meu benzinho, não é pra aí que tu tem que ir. Depois vai ficar mais 4. E aqui no caso ficaria 3, mas tem que trocar o sinal, vai ficar menos 3, menos 2y, menos 2x. Tá certo isso? Menos 3. Menos 3, menos 2y e menos 2x. E tudo igual a 0. Então aqui a gente vai ficar com menos 2x, menos x vai ficar menos 3x. Você pode ir embora. Menos 3 com menos 2 vai ficar menos 5y. E 4 menos 3 vai dar 1. Então seria basicamente isso aqui. Mas ele não vai deixar, né? Ele vai multiplicar por menos 1, porque ele é nojento. Então aqui a gente vai fazer a mesma coisa para antecipar, né? Se ele faz, nós faz igual e faz pior às vezes. Tá, 3x, 5y, menos 1. Acabou-se. Eu achei que tinha até a letra D, mas não tem. Uma pena, né? Então vamos para 2 aqui. Que ele diz o que? Dados os pontos. O ponto A é 2, 3 e o outro é 8, 5. Isso aí, meu bem. Tá bom, 2, 3, 8, 5. Determine a equação da reta que passa pelos pontos A e B. Bom, de novo, né? O raciocínio, comparado com as outras questões, continua sendo o mesmo. Então, eu vou pegar um ponto aqui, que é colinear a esses dois, e aí tem que... Quando eu fizer essa conta, essa coisa vai ter que... O determinante, né, dessa coisa aqui vai ter que dar 0. Mas é uma beleza. Então aqui é 2, 3. Quanto que é o outro? 8, 5. Copiamos você. Mas parece meio repetida com a última. Parece. Passa essa impressão, né? 3x mais 8y. E
depois, por fim, aqui vai ficar 10, né? Mais 10. Agora as diagonais secundárias. Vai ficar 3 vezes 8 que dá 24, então vai ser menos 24. Depois, menos 2, ficaria 2y, mas trocando sinal fica menos 2y, e daí menos 5x. Muito bem. Aí nesse caso aqui, 3x menos 5x, menos 2x. 8y menos 2y, 6y. Você vai embora. 10 menos 24 menos 14. Aparentemente. Bom, dá para dividir todo mundo por 2? Dá para dividir por menos 2. Então, aqui vai ficar x, aqui vai ficar menos 3. E aqui vai ficar mais 7. É isso aí. X menos 3y mais 7. Igual a zero, inclusive. Determine a equação geral da reta R em cada caso. Tá bom. Parece bom, né? Então vamos anotar os pontos aqui. Ponto A, 1 e 4 as coordenadas. Ponto B, 2 e 7. E o P, que a gente vai pegar, coordenada x e y, porque sim, né? Muito bem, determinante dessa coisa, 4, 2, 7. Eu esqueço sempre, cara, que é o delete agora. Tá bom. Só conferindo, né? A gente não quer ter que refazer essas contas de novo. Definitivamente a última coisa. Então 4x mais 2y. 4x, meu bem. Depois aqui mais 7. Vai ficar mais 7 menos 8, basicamente, né? Tá, então vai ficar menos 1. Depois ficaria menos 7x menos y. Isso tem que ser igual a zero. Tá certo. 4x menos 7x vai ficar menos 3x. Mais 2y menos y vai ficar mais y. Menos 1. Isso tem que ser zero. E ele não quer deixar o sinal de menos aqui. Então multiplica todo mundo por menos 1. Menos aqui, mais aqui. E é isso. 3x menos y mais 1. Cadê você? A letra B. Só tem a B. Tá bom. Tá. Deixa eu anotar aqui, senão acabo me equivocando nas coisas. Vamos lá. Primeiro ponto dessa jossa. Vai ser 0 pro x, menos 2 pro y. E o outro ponto, eu tenho menos 1 para o x e 2 para o y. E de novo, ponto P e tudo mais. Bom, nesse caso, então 0 menos 2, vamos botar aqui.
depois menos 1 e 2. E copiamos você, colamos aqui e vamos ser felizes. Ainda bem que tem um 0 aqui, olha que maravilha que é, ó. Você foi embora essa diagonal, então a gente vai ficar com menos 2x, menos y. Depois ficaria mais 2, só que daí tem que trocar sinal, vai ficar menos 2. Aqui vai dar 0, aqui vai ficar só menos 2x, né? Muito bom. Então o que acontece? Isso aqui vai ficar menos 4x, menos y, menos 2, igual a 0. Ah, claro que ele vai multiplicar por menos 1, né? Certamente, cara, certamente. Tá, 4xy2. Vamos a 4. Nossa, tem muita coisa ainda pela frente. Será que a gente aguenta essa jornada toda, cara? Eu não tenho tanta certeza. Determine a equação da reta que passa pelo ponto P, 2 e 3. E só para contexto, tem o cheiro de veneno. Agora as galinhas pararam de cantar, pelo menos tá bom. Mas já está próximo do meio-dia, né? Eu tô cozinhando aqui, não, já é meio-dia. Que normalmente eu não gravo nesse horário aqui, mas agora eu tô tendo que gravar, né? Os 3 vídeos por dia para manter um padrão. E aí hoje foi um daqueles que fui sorteado para gravar essa hora. Ai, ai, tem que aguentar, né, cara? E tá muito agradável o calorzinho aqui. Só para que fique registrado, né? Porque não pense, ai, hoje ele não tá tão animado assim. Não parece, pois é. Imagina só. P, 2 e 3, beleza. Imagina pegar o teu caderninho e sentar no relento lá para fazer as contas lá, meio-dia em ponto. Ali tu vai num lugar que não tem sombra, não tem nada e começa a escrever. Quão agradável vai ser, né? Tá, 2 e 3 e pelo ponto Q, simétrico de P em relação à origem. Tá. Se ele é simétrico em relação à origem, vamos dar uma olhada aqui que eu vou ter que desenhar, né, cara? Às vezes a gente precisa de um desenhozinho rápido para visualizar as coisas, que não sai tão fácil assim da cabeça. Vamos lá. Quem é que é o meu P? 2 e 3, tá. 2 pro X e 3 pro Y. 1, 2, 3. Então você estaria mais ou menos aqui. Um ponto simétrico pela origem. Puxa pra cá. Não é você que eu preciso, meu amor. Você talvez. Tá, então é dessa simetria. Se o x então aqui é 2, no outro caso vai ser menos 2. Se o y é 3, então no outro aqui vai ser menos 3. Pra gente ter essa simetria. Tá? Será que é só isso mesmo? Imagino que seja. Então, vamos pegar outro ponto W, que é colinear a eles, né? Ele vai querer a equação geral da reta, não vai? Determina a equação da reta. Ok. Certo. Mas não é a geral, né? Determine a equação da reta que passa pelo ponto. Tá, mas vai ser no final das contas, sempre vai. Então 2, 3, menos 2, menos 3. Vamos apagar essa jossa aqui, vamos fazer.
Muito bem, então agora copia essa coisa, né? Porque é o de sempre, né? É o básico. Tá, eu vou começar aqui com x e o y, né? Então vai ficar essa diagonal aqui, 3x menos 2y. Depois a gente teria, então, ficaria menos 6. E na outra diagonal que vai dar número aqui, ficaria menos 6 também. Só que vai trocar, senão vai ficar mais 6. Então menos 6 mais 6 vai dar 0. Esquece esses dois pedaços. Então depois eu vou ter menos 2y. Aqui ficaria menos, vai ficar mais 3x. Então essa coisa tem que ser igual a 0. Já deu problema. Já deu não, não deu não. Não deu, meu filho. Vai ficar 6x menos 4y. Eu achei que ia simplificar tudo, mas não vai. Né? Eu sou muito ingênuos demais. Então aqui dá para dividir por 2, a gente vai ter 3. O 4 por 2 vai ser 2. Então a equação geral seria essa, né? 3x menos 2y igual a 0. É isso, aparentemente. Vamos para 5 então. E o que nós tem na 5? Determine as retas suportes dos lados de um triângulo cujos vértices são os pontos. Não pode, não é verdade. Menos 2 e 1. E o B. Pelo menos ele está sendo criativo, que numa questão só, veja bem, em uma ele está embutindo 3 questões desse tipo aqui. Vamos ver qual outro que teria. Dados os pontos, determine a equação que passa pelos... Tá, então naquela ali, na 5, ele está embutindo 3 dessas aqui numa coisa só. Socando no cara, numa botada só, tem que fazer 3 contas daquela ali. Olha só, o enunciado quase do mesmo tamanho. Tudo a mesma porcaria. É isso aí mesmo. Ei, tá certo isso, cara? Tá certo, né, cara? Tá certo. Cujos vértices são, tá, o A menos 2, 1. Já tá copiado. O B 0 e 3. Se eu tivesse parado de reclamar e fosse fazer direto, já tava quase pronta, né? 2 e 0. É isso, cara. Tá certo, cara. Vamos lá. Vamos começar aqui, né? Pelo começo. Então a primeira reta. Pego esses pontos aqui. Então vou botar meu P. XY aqui, que é colinear a esses dois pontos e tudo mais. Aquela coisa linda que todo mundo já sabe, né? Então, vamos lá. Se eu apagar você... Aqui vai ser menos 2, aqui vai ser 1. Aqui no outro vai ser 0 e 3. E aí a gente copia você. E faz a continha. Bom, eu vou ficar com... Bom, y vai dar 0. Eu vou ficar com x aqui. E eu vou deixar o x sozinho por enquanto. Porque agora a gente vai ter... o número no outro vai dar 0 também. Olha que coisa bonita, ó. Então vai ficar com menos 6 aqui. Tá, agora vamos para as outras diagonais. A primeira dá 0, a outra vai dar menos 2y, então vai ficar 2y. E aqui vai ficar menos 3x, mais 2y, basicamente. E tem que dar 0, tu acredita? Então eu vou ficar com x menos 3x vai dar menos 2x, mais 2y, menos 6, igual a 0. O que ele vai fazer? Vai dividir todo mundo por menos 2.
tá aí. X menos Y mais 3, vamos ver. Agora que a bagunça até achar a porcaria da resposta. 3x mais 2y menos 6 igual a 0. Não, não é essa que eu quero. AB. 2x menos 2y mais 6 igual a 0. Essa aqui não é a equação. Isso aqui é um múltiplo da equação, não é? A equação da reta não tem esse 2 multiplicando aqui, o miserável. Então ficaria x menos y mais 3. Foi o que a gente achou? É. Cara, consistência, né? Consistência é um negócio muito bacana. Em umas questões ele resolve de um jeito. Ah, mas é que você devia se acostumar com a coisa. Ai, não sei o que, não sei o que lá. Cara, não, acho que não, pô. Se tu escreve um livro e tu tá me ensinando a resolver as questões e tu coloca a resposta, a não ser que tu diga, olha, essa pergunta que pode ser respondida de 200 formas diferentes. A mais adequada seria essa daqui, porque é mais simples, porque não sei o que e tudo mais. Aí a gente tá preparado, mas nunca tem essa consistência, né? Quando é essa sopa de questões de vestibular, assim, de tudo que é canto ali, só pra mostrar que o cara tá te apresentando todos os vestibulares possíveis e imagináveis do país e que tu tá preparado para responder qualquer um deles, aí fica essa coisa, né? Mistura de jeitos de perguntar. Mas esse é o jeito de perguntar até não é o problema, né? É bom se acostumar com perguntas diferentes, mas da resposta, a consistência da coisa, né? Mas aí você vai... eu não sei. Eu gosto de pegar um livro e que o autor seja previsível. Sabe, tu responde, tu se acostuma a responder do jeito que ele responde nos exemplos, e aí toda vez que tu vai olhar no gabarito lá, a resposta bate. E aí quando é uma pergunta que tem que fazer arredondamento, que tu tem que trabalhar um pouquinho mais na questão, tu chegar no gabarito e encontrar exatamente a mesma resposta que tu obteve, né? É muito bonito. É um sentimento muito agradável, assim. Mas essa consistência, acho que é só na minha cabeça mesmo, né? Eu tô reclamando uma coisa que nem é um problema. Talvez seja a melhor parte do livro, né? Ser assim. Então, vamos lá. Menos 2 e 1. Vamos anotar. Que já fica ali, né? Já registrado. É só esse aqui que tem que mudar, que é o do meio. Que é 2 e 0. Pois bem, pois bem. E Ctrl S, eu me esqueço que não é pra... Não, eu não quero salvar, desculpa. Perdão, me equivoquei aqui, não é pra salvar esse documento. Costume, né, cara? Muito bem, então vamos lá. Bom, primeiro que já foi... Isso aqui já dá 0. Então eu vou ficar com x mais 2y. Depois eu vou ficar com menos 2 no caso, né? Seria mais 2 aqui na multiplicação, mas vai ficar menos 2, porque troca sinal. Aqui ficaria menos 2y, vai ficar mais 2y. Então, mais 2y e o outro dá 0, outra diagonal. Muito bem, então nosso x mais 4y mais 2 igual a 0. Acabou-se. E essa daqui nem tem como simplificar também, né? Isso aqui fica assim. Vamos ver onde é que está essa resposta. X mais 4y menos 2 igual a 0. O menino errou. E aí, o que o menino cometeu de erro? Menos 2. É menos 2 de fato. Aqui dá 2 essa multiplicação da diagonal, mas tem que trocar sinal aqui desse valor. É menos 2 mesmo. Animal pequeno. Animal que deve ser estudado. Não é, de fato é. Tá aí. Mais 4y menos 2. Exatamente. Então vamos pegar o último aqui para fazer. Só coisas fáceis, né? Coisas básicas da vida. Essa daqui com zeros aqui até que tem uma carinha bem bonita, né? Bem agradável.
Mas será que vai ser mesmo? Não sei. Vamos pegar o ponto P aqui. Coordenadas x, y, de sempre. Então vamos botar aqui 0320. Catar pra cá. Já tava ali o C. Muito bem. Então a gente copia você e cola aqui. You press data, não sei o que, não sei não. Do you need? You need? I don't need. Aí exclui aqui e cola de novo. Vamos lá. Aqui vai dar 0, então vai ficar 3x mais 2y. Depois vai ficar menos 6, né? Porque vai trocar o sinal dessa jossa. E as outras duas diagonais vão dar 0. Então, sai direto essa daqui. Mas que barbaridade, né, tia? É isso mesmo, e aqui a gente vai deixar essa equação? Vai deixar, porque provavelmente é o que ele está fazendo lá também, né? Então, 3x, 2y menos 6, cadê a porcaria? Tá aqui. Mais 2y menos 6 igual a 0. Legal, parabéns pra ti. Questão 6, então. O que a gente tem? Verifique se o ponto A2 e 2, Ok. Ele pertence a quem? A reta de equação 2x mais 3y. Menos 10 igual a 0. Bom, a gente já sabe que essa reta aqui saiu, né, de um determinante lá, essa equação. Que barbaridade, né, tchê? E que a gente tinha tinha 3 pontos no caso, que foram testados, e um desses pontos as coordenadas eram x e y. E de novo, se a gente substituir essas coordenadas aqui, já que o ponto não foi especificado ainda, né, que coordenadas seriam, mas tem que ter essa forma aqui para ser colinear, e essa coisa vai ter que dar 0. Então se a gente substituir esses valores, isso aqui precisa dar 0, tem que dar. Então esse aqui vai ser o nosso terceiro ponto, né? Agora com coordenadas conhecidas. Eu acho que é isso, né? Esse é o raciocínio básico. Então 2x vai ficar 2 vezes 2, que é 4, mais 3 vezes 2, que é 6, menos 10, igual a 0. E às vezes quando tu vê eu tentando explicar essas coisas, não é pra você. Na vasta maioria das vezes não é. E quando eu tô tentando te explicar é só porque eu acho que as coisas que eu tô escrevendo não, pra quem tá assistindo, não faz muito sentido, né? Daí eu tô tentando explicar as minhas ideias e tal. Mas nesse caso aqui é pra mim mesmo, tá? Só pra minha cabeça aceitar melhor as coisas. Mas enfim, 4 mais 6 dá 10, menos 10 dá 0. Então, 0 igual a 0. Então sim, esse ponto ele é colinear. Ali, muito bem, satisfaz a equação. E era só isso a pergunta? Era só isso. Olha só que bonitinha. Então vamos para 7 aqui, que a gente ganha mais. Vai ser outra com triângulo, quer ver? Consideremos a reta que passa pelos pontos A1 e 4. O cara já tá traumatizado com os triângulos, mas é brabo, né, cara? É complicado. O B é 2 e 1. Determine o coeficiente angular e o coeficiente linear dessa reta. Bom, de novo, determinante, né? Não precisa nem pensar. Então, ponto xy de coordenadas xy é colinear esses daí. A gente vai ter a equação da reta já pronta pra gente, né? Fazendo essa jossa aqui. Muito bem, então 1 e 4. Deixa eu apagar essa coisa. Não seria inteligente. Bota 1 aqui, bota o 4 aqui, depois 2 e 1. O 2 já tá aí já prático, né, cara? Deixa eu apagar isso aqui primeiro pra ele não me aparecer mensagem. Eu não sei o que é que eu faço, meu garoto.
Beleza, então multiplicação vai ficar 4x, primeiro dá prioridade para isso, mais 2y. Depois tá, aqui ficaria 1, depois aqui vai ficar menos 8 no caso, né? No final das contas daria 8, troca sinal, então vai ficar 1 menos 8 é menos 7. Depois vai ficar menos y, menos x, basicamente. E aí a gente vai ter a equaçãozinha pronta pra gente, né? Olha que maravilha. Então aqui eu vou ficar com 4x menos x, dá 3x. Depois 2y menos y vai ser mais y, menos 7, igual a 0. E daqui eu tiro o quê? Bom, já está organizada, não está bem organizada não, tem que isolar o y aqui para ficar naquela forma reduzida onde é fácil de verificar. Então meu y vai ser igual a menos 3x mais 7. Agora sim, então o nosso m é igual a menos 3 e o nosso b é igual a 7. Coeficiente angular e coeficiente linear, né? Cadê a resposta? Menos 3 e B7. Maravilhoso. Ai, olha só uma daquelas, hein? Uma daquelas fáceis para finalizar um vídeo, cara. Que bom que ela apareceu. Fazia tempo que eu não tinha uma dessas. O A tem coordenada Azinho mais 3. E quem mais? Pertence à reta da equação 5x menos y, caramba, menos epsilon, quem mais? Menos 5 igual a 0. 5x menos y, menos 5 igual a 0. Tá, determine as coordenadas do ponto A. Ok, então, substituir os valores aqui, né, cara? Eu tenho... Só conferindo aqui, o nosso A é o Azinho para o X e A mais 3 para o Y, tá? Então, 5A menos o Y, então vai ficar menos A, menos 3, menos 5, igual a 0. Pô, que milagre, uma questão que não é difícil, cara. Mas olha só, rapaz, eu achei que isso aqui ia levar para uma equação de segundo grau e ia me socar no centro, cara, mas não foi. Caramba. Tá bom, 5A menos A é 4A, com essa até eu me despeço, né, pô. Menos 3 menos 5 vai ser menos 8, igual a 0. E olha só, equaçãozinha de boas, cara, então tá. 4A é igual a 8, no caso A é igual a 2, portanto, se a gente pegar aqui e substituir os valores, né, para saber qual que seriam as coordenadas, então vai ficar 2 aqui, e 2 mais 3 é 5. Não, essa daqui me deixou impressionado, cara. Se eu acertar vai ser melhor ainda. Mas uma questão fácil pro começo, pro final do vídeo, nossa. E é isso mesmo, 2 e 5. Caramba, cara, eu não sei nem o que te dizer. Vamos fazer a 9 para comemorar? Não, vamos deixar a 9 pro outro vídeo lá, porque tem cara de ser uma daquelas que vai me gastar uma meia hora para resolver. Então, muito obrigado pela tua companhia. No próximo vídeo a gente se encontra. Até mais.